Bem, vamos fazer uma atividade sobre pH para a gente classificar as substâncias em ácida ou alcalina básica. O pH, que é chamado de potencial de hidrogênio, vai ser uma escala que mede o grau de acidez ou alcalinidade, que é o caráter básico de uma substância. Ele pode variar de 0 a 14. O pH é uma característica de todas as substâncias de acordo com a concentração de H+, e com a concentração de H-. Tá certo? A gente pode medir o pH tanto através de um cálculo quanto através de um instrumento chamado pH-gâmetro, onde nele é possível medir com precisão a acidez ou alcalinidade dos líquidos. Toda substância ela tem um valor de pH. E é nesse valor de pH que a gente vai classificar as substâncias em ácidas, básicas ou neutras. A substância ácida ela tem um pH entre 0 e 7. O pH alcalino é de 7 a 14. O valor 7 é o valor neutro, que nem é ácido nem é básico. Por exemplo, o estômago, o suco gástrico, ele tem um pH de aproximadamente 1,5. O limão de 2,17 e o abacate 6,59. O sangue, ele tem um pH em torno de 7,4. Pode variar também aí 7,5, 7. Então, algumas substâncias têm um pH muito ácido e outras substâncias têm um pH muito alcalino, que é o caso dos produtos de limpeza, água sanitária, sabão. A gente pode fazer um experimento sobre a medição de pH utilizando indicadores, que é o principal, o mais conhecido dele é o indicador universal, que é uma substância líquida que vai ser adicionada em cada recipiente contendo uma certa substância. Então, por exemplo, eu tenho aqui leite, eu tenho uma solução de água sanitária, solução de sulfato de cobre, e quando você adiciona esse indicador em uma substância, a coloração da substância muda. E eu vou comparar com o papel de indicador para verificar o papel universal do indicador para poder identificar qual é a faixa de pH dessa substância. Aqui a gente vai mostrar um experimento no site de simulação que faz justamente a medição de substâncias, pH de substâncias. Então aqui eu tenho uma escala de pH, aqui eu tenho um instrumento que seria o meu pH-gâmetro, e esse instrumento eu vou colocar dentro do reservatório aqui dessa substância que tem água, que é como se fosse um reservatório de substância que tem mais de 1 litro, 1,03 litro, e aqui eu tenho água, Então, se eu aperto aqui, a água vai subindo até o máximo de 1,20. E aqui eu vou colocar o instrumento para medir o pH. Então, quando eu coloco o instrumento na água, sem nenhuma substância, só água, o pH é neutro. Quer dizer que a água ela tem um pH nem é ácido, nem é básico. No entanto, as águas que vocês consomem, ela pode ter um valor um pouco diferente dessa água aqui. Por exemplo, a água da torneira, ela pode apresentar um pH entre 7 a 9, dependendo da região que você possa residir. O pH da água mineral, da água que você ingere, o pH pode variar de 5 até 9. Então, o pH pode mudar dentro de um limite aceitável entre 5 e 9 para questão de saúde, para o que você pode ingerir. Nesse botãozinho aqui, você elimina a água e o pH ele vai continuar sendo o mesmo, independente no caso da água aqui, independente da concentração das substâncias. Esse volume aqui é só para indicar a concentração, tá? Então, aqui você adiciona água e ali você esvazia. Vou botar para 1 litro e vou adicionar uma outra substância aqui. A substância que eu vou adicionar é o sabonete. Quando você coloca sabonete,
você verifica que o pH é bem alto, né? pH igual a 10. pH igual a 10 é um pH alcalino, né? Você vai colocar água aqui e vai adicionar, vai modificar o pH. Por que isso acontece? Teoricamente, você está adicionando mais H+, você está adicionando uma substância ácida, então tende-se a diminuir o valor do pH. Ou você pode pensar que, como o pH da água é 7, a tendência é que equilibre esse valor, né? Você quando coloca mais água, você meio que você vai adicionando um pH menor, então vai puxando o pH mais para próximo do 7 do que para próximo do 10. Vou colocar outra substância aqui com pH bem ácido, né? Eu vou colocar ácido de bateria, que é o ácido sulfúrico, né? pH igual a 1, muito ácido. E vou adicionar água para ver o que acontece com o pH. A tendência é, como o pH da água a gente viu que é 7, é se aproximar do 7, é elevar um pouquinho o pH. Então você adiciona água e o pH está alterando bem pouco a quantidade, mas está subindo. Tá? Então você adiciona pH água e o pH vai levemente sendo alterado. O ácido bateria, como foi visto, é um pH mais baixo que a gente tem e é um pH bastante ácido. Vou pegar o exemplo do leite, que o pH é aproximadamente 6 a 6,5, vamos ver aqui, deu exatamente 6,5. Quando você coloca água, o pH da água é 7, a tendência é que ele vai subir um pouquinho, né? Toda vez que você adiciona, um pH, adiciona água a um pH que é maior que 7, menor que 7 ele sobe. Para um pH maior que 7, a tendência é ele descer. Vou pegar um pH aqui do sangue, que é um pH próximo de 7,5, como a gente viu na parte teórica, e ele tem pH 7,5, o pH da água é aproximadamente 7, então a tendência é esse valor descer. Você vai adicionar, quando é ácido, né, você adiciona OH-, quando é básico, você adiciona H+. Então você diminui ou aumenta o pH dependendo da substância quando você coloca água. Quando você adiciona água, o pH tende a descer devido à quantidade de H+. Vou pegar outra substância aqui, já peguei o leite, café. Café aí, um pH ácido, pH próximo de 5, a gente vai adicionar água, o pH vai tender a aumentar por causa da quantidade de OH- que tem na água. Você pode pensar dessa forma ou pode pensar também que o pH da água é 7, então ele vai tender a levar ao equilíbrio das concentrações. E para finalizar, o suco de laranja é o refrigerante. O suco de laranja, pH próximo de 3,5 e o refrigerante com pH muito ácido 2,5. Tá certo? Então a gente viu esse experimento aí de escala de pH para comparar os valores de pH e verificar como são classificadas as substâncias de acordo com a concentração de H+, que é o parâmetro para identificar as substâncias ácidas e alcalinas. Certo? Então até a próxima.